Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui no nosso módulo de Lógica de Argumentação. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês a explicação teórica de um modelo específico que a gente tem, que é o chamado silogismo hipotético. Vamos dar uma olhadinha nele. Vou trabalhar com vocês aqui uma situação específica, um modelinho específico, e a gente vai abrindo um pouquinho a mente de vocês aí sobre o uso e sobre como aplicar, né, sobre quando enxergar que um modelo de questão pode tratar aí do silogismo hipotético. Então, a ideia é o seguinte: para eu ter o silogismo hipotético, eu tenho que ter essa estrutura que está aqui. Vejam. Eu tenho uma estrutura básica, formada por 3 condicionais. 2 condicionais como premissas e uma condicional que vai ser a minha conclusão. Perfeito? Então, aqui o que eu chamo de condicional 1 é a proposição se P, então Q. E a minha condicional 2 é a proposição se Q, então R. Então, você vai perceber que dessas 2 condicionais, eu vou poder extrair, eu vou poder concluir uma terceira condicional. Qual que é a cara dessa terceira condicional? Veja aqui o que está anotado para vocês, olha. O modelo conhecido como silogismo hipotético traz 2 condicionais como premissas, que é o que a gente tem aqui, perfeito? Para que seja aplicado o modelo, o consequente de uma dessas condicionais, no caso aqui da condicional 1, deve ser igual ao antecedente da outra, que foi a que eu chamei de condicional 2. Então, você está conseguindo perceber o que está acontecendo aqui? Observe. O fim dessa condicional coincide exatamente com o início dessa condicional que está aqui. Bem, a conclusão, a partir de uma situação em que eu veja isso aqui acontecendo, o que eu vou tirar como conclusão? A conclusão será também uma condicional que terá antecedente igual ao da condicional 1 e consequente igual ao da condicional 2. Isso aqui, digamos, é para eu formalizar com vocês um pouquinho. Na prática, o que eu vou precisar que você perceba é basicamente o seguinte: se eu tenho, né, a possibilidade que eu vou ter, quando que eu vou ter a possibilidade de utilizar o silogismo hipotético? Se eu perceber que o fim de uma condicional coincide com o início da outra. A partir disso, eu vou tirar como conclusão uma outra condicional que vai ter como antecedente o antecedente do que eu chamei de condicional 1 e como consequente o consequente do que eu chamei de condicional 2. Só que na prática, isso é uma fala que inclusive vocês acabam trazendo muito para mim, é basicamente o seguinte: professor, eu vou cortar ali aquela proposição que. É como se eu estivesse cancelando, é como se eu estivesse cortando, é o modelinho que eu classifico para vocês aqui como passa-faca. O que você vai fazer? É isso, você vai passar a faca, meu amigo. Ó, você vai chegar aqui e é como se você fosse cortar a proposição que. Fechado? A partir do momento que você some ali com a proposição que, é como se a gente pudesse espremer aquelas 2 condicionais e daquelas 2 tirar uma terceira, que acaba sendo o quê? A minha proposição se P, então R. Então a lógica aqui do silogismo hipotético, ela é bem simples, olha. Se eu tenho uma proposição P ligada na Q, se ao mesmo tempo eu tenho uma Q ligada na R, então por um processo que a gente chama de transitividade, se eu sei que a minha P está ligada na Q e ao mesmo tempo a Q está ligada na R, então é como se a minha proposição P estivesse ligada em quem? Estivesse ligada na minha proposição R. E aí acaba sendo uma conclusão que eu vou poder tirar, certo? Só que aí, o que a gente vai ter que ficar atento ao modelo aqui e as situações que envolvam o silogismo hipotético? Como a gente tem ali condicionais, eu vou precisar que vocês se lembrem de 2 regras de equivalências que nós temos relacionadas a condicionais. Essas 2 regras, elas vão ser muito importantes na aplicação do silogismo hipotético, porque se a coisa vier redondinha, igual no exemplo que eu apresentei aqui, e isso acontece em provas, é importante chamar a atenção de vocês, você pode me questionar o seguinte: poxa, mas aí será que vai ter uma questão assim tão direta? Sim, pode acontecer, da gente ter uma questão direta dessa maneira. P ligada na Q, Q ligada na R, e a única coisa que o examinador vai querer que você entenda é que você poderia concluir se P então R. Podem ter questões diretas assim? Sim. A gente pode ter questão teórica tratando do nome desse modelo de argumento? Sim. Vez ou outra, a gente tem questão teórica em que o examinador te pergunta exatamente isso. Olha, quando eu tenho um argumento do tipo se P então Q, se Q então R, concluindo se P então R, que nome que eu dou para esse modelo? Esse modelo é chamado de silogismo hipotético. Agora, questões teóricas que tratam do nome são as mais comuns em provas, são as mais comuns em provas de concurso? Não. Na maioria das vezes, o que a gente vai ter é uma aplicação do silogismo hipotético. Agora, estou abrindo um parênteses para chamar a atenção que, inclusive, é bom que você saiba o nome. Quando eu falo isso é porque muita gente acaba... eu pego e corto, eu pego e corto. Isso. Até eu mesmo aqui, na hora que eu for resolver questões com vocês, a gente vai falar muito isso. Então vamos cancelar aqui, vamos cortar aqui.
Mas nunca é demais que você ir numa reta final próximo da prova, que você memorize inclusive o nome do argumento. E vai que cai na sua prova o pedido sobre o nome do argumento especificamente, né? Isso pode acontecer, beleza? Então aqui, juntando, né, essa noção do que é o silogismo hipotético, do nome propriamente dito do modelo de argumento, o que eu vou precisar acrescentar para vocês aqui como informações. A gente vai relembrar rapidinho duas regras de equivalência para o conectivo sim então, perfeito? Vamos dar uma repassada e ver aí no seu checklist se está tudo ok. Lembra comigo o seguinte, quando eu tenho uma condicional do tipo se P então Q, por um processo de equivalência, tá lembrado aí do nome desse símbolo? Esse símbolo aqui é o símbolo de equivalência, certo? Por um processo de equivalência, eu posso transformar esse sim então em um conectivo ou. Como que eu transformo o conectivo sim então no conectivo ou? A gente usa a regrinha do Neymar, tá lembrado? Não sei nesse ponto que está aqui, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui da parte lógica de argumentação, não sei se você passou lá pelo nosso módulo de negações e equivalências. É importantíssimo. Se de tudo você não tiver passado, eu jogo para você aqui. E se você já assistiu, é uma maneira de relembrar, perfeito? Mas vai ser importante. Vocês vão entender comigo quando a gente for resolver algumas questões aí, que isso aqui pode ser necessário. Quando a gente tem o conectivo se então, eu posso transformar o conectivo se então num conectivo ou. Lembrem-se, para transformar o se então no conectivo ou, que é o sentou, lembra lá do mnemônico? Para transformar o se então no ou, quem sentou? A gente usa lá a fotinha do Neymar, não é? Para te indicar que você tem que fazer o quê? Tem que negar a primeira parte e tem que manter a segunda. Então, se eu tenho aqui, olha, se eu tinha P, aqui eu passo a ter não P, então eu acabei de negar a primeira e fui fazer o que com a segunda? Olha, com a segunda eu fui manter. Já já eu vou juntar as peças, você vai entender tudo que eu estou falando aqui, ok? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa sentença, ó, se não estudo, então viajo. Se não estudo, então viajo, eu posso transformar isso que está aqui em qual sentença, hein? Se não viajo, então estudo. Eu tenho ali uma condicional, eu posso transformá-la, caso seja necessário, posso transformá-la aqui num conectivo ou, certo? E aí como que eu transformaria esse se então em um ou? Ora, para transformar o se então em um ou, se formou o sentou, se então com o ou, lembre-se, quem sentou foi o Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. E lembre-se que esse mnemônico é para um processo de equivalência, que é o que eu estou propondo aqui, tá bom? Que vai ser importante aí nessa parte do silogismo hipotético. Então, para transformar aquele sim então no ou, você teria que fazer o quê? Negar a primeira e manter a segunda. Negar a primeira, não estudo, eu transformaria em estudo. Então tá aqui, olha, estudo ou, e aí eu mantenho a segunda. Estudo ou viajo. Perfeito? Então o que eu fiz aqui, olha? Neguei a primeira e fui manter a segunda. Beleza. Agora, a gente tem uma outra regra de equivalência, essa que está aqui então nem se fala, ela vai ser importantíssima para situações envolvendo silogismo hipotético. Vá juntando as peças comigo. Estou te dando arsenal para daqui a pouco você começar a usar comigo nas questões, tá bom? Então aqui vai ser fundamental que você se lembre que todo sim então pode se transformar num outro sim então. Como que eu transformo um sim então num outro sim então? Através da regra da contrapositiva, tá lembrado? Então vamos colocar aqui, olha. Todo sim então se transforma num outro sim então, negando as duas partes e invertendo, voltando, negando. Tanto faz aí como você vai querer entender, tá bom? Eu só preciso que você se lembre, mais do que nunca, que em uma condicional eu não posso aplicar a ideia de comutatividade, perfeito? E em uma condicional eu não posso simplesmente negar as duas partes. Vai ser fundamental que você tenha habilidade para entender. E se o sim então que eu tiver em mãos não for legal para mim, eu posso a partir daquele sim então gerar um outro. Como que eu gero um outro sim então? Eu nego as duas partes e depois inverto. Então, usando esse exemplo que estava aqui em cima mesmo, olha, se não estudo então viajo, eu poderia dizer que se não estudo, então viajo. Se não estudo, então viajo, acaba sendo equivalente a qual outra condicional? Pega o que está lá no final e manda para frente negando. Pega o que está no início e manda para trás negando. Então, o viajo eu passaria para frente como se não viajo, então aí o que está lá no início eu mando para trás negando. O não estudo eu mando para trás como se fosse estudo, ok? Então tá aqui, ó.
O viajo, que estava lá atrás, foi para frente, que estava como consequente, foi para frente como antecedente, só que veio para frente, né, veio para o antecedente a sua negação. E o não estudo, que estava no início, pulou para trás, como estudo, perfeito? Então, essas habilidades aqui, isso aqui é uma revisão, certo? Isso, teoricamente é para estar correndo aí no seu sangue nessa altura do campeonato aqui no nosso curso. Mas vai ser fundamental. E eu preciso que você esteja com isso já de maneira rápida, tá bom? Se for conveniente transformar um se então no ou, que você se lembre, pô, se então para virar ou, nega a primeira e mantém a segunda. Se você perceber que vai ser conveniente transformar o se então no próprio se então, que você perceba que para transformar o se então no próprio se então, posso negar as duas partes e inverter. Uma habilidade que você vai ter que ter também, aplicada à primeira regra, é a de transformar o ou no se então. Como é que é? Isso, né? A gente aqui, olha, eu sempre falo com vocês que essa regra que está aqui, ela é uma regra de mão dupla. Você pode transformar o se então no ou, assim como você pode transformar o ou no se então. Isso tem que estar realmente bem claro quando você for trabalhar com questões de silogismo hipotético. Então, se eu coloco para vocês uma sentença do tipo estudo ou não trabalho, estudo ou não trabalho, eu preciso que você se lembre que essa sentença que está aqui, por trazer um conectivo ou, pode ser reescrita como uma que tem o se então. Como que eu transformaria essa que tem o ou em uma que tem o se então? Nega a primeira e mantém a segunda, é a regrinha do Neymar. O sentou o Neymar é uma regra que te ajuda a transformar o se então no ou e que te ajuda a transformar o ou no se então. Isso tem que estar automático. Estudo ou não trabalho, eu precisaria que você transformasse aí de maneira rapidinha nessa condicional que está aqui. Olha, se, onde está o estudo, isso aqui fica não estudo. Se não estudo, então eu não trabalho. Conseguiu perceber a jogada? Onde estava aqui, olha, o estudo, eu neguei essa primeira parte, perfeito? E onde estava sendo dito ali, olha, que eu não trabalho, você vai perceber que eu simplesmente mantive isso, tá bom? Então, essas duas regras de equivalência, elas são decisivas para que a gente consiga aplicar bem a lógica do silogismo hipotético. Transformar o se então no ou, negando a primeira e mantendo a segunda. Transformar um ou num se então, negando a primeira e mantendo a segunda. E a possibilidade de transformar o se então no próprio se então, negando as duas partes e depois invertendo. Tudo bem? Então deixa eu começar a preparar terreno. Vem cá. Imaginemos que eu tenha o seguinte argumento. Eu tenho aqui uma proposição do tipo se P então Q. Tenho aqui uma proposição do tipo se Q então R. Tenho uma proposição do tipo se R então S. Uma proposição do tipo se S então T. E uma proposição do tipo se T então U. Perfeito? E aí, eu te pergunto o seguinte. Dá para eu concluir, por exemplo, a partir dessas premissas, a sentença se P então U? Bem, por que eu estou falando que você vai ter que ter aqui em mente a lógica do silogismo hipotético? Por quê? Ao longo aqui desse nosso módulo de lógica de argumentação, a gente conseguiria resolver essa questão que está aqui de uma outra maneira? Sim. A gente vai ter aqui no nosso curso, se você já assistiu ou se ainda for assistir, a gente vai ter uma técnica que vai ser a de trabalhar, por exemplo, com a ideia de que a conclusão seja falsa, né? E aí aqui você pode pegar e aplicar aquela técnica ali de verificar se a conclusão é falsa, em que condição que a conclusão seria falsa, se eu conseguiria fazer com que as premissas ficassem V e a conclusão F. Claro que você pode, certo? Usar aquela técnica aqui. Só que, para esse modelo aqui especificamente, é o que eu estou falando, a gente vai ter que abrir um pouquinho a mente. Por quê? Você não precisaria se dar o trabalho de usar uma outra técnica, senão o silogismo hipotético. Por quê? Porque aqui, cara, está um verdadeiro efeito cascata. Olha o que está rolando. Vejam, eu tenho aqui, olha, P ligado em Q. Q ligado em R. Então você vai perceber que, juntando ali as duas primeiras condicionais, que o fim de uma está coincidindo com o início da outra, certo? Aí quando você olha para a segunda e para a terceira, o fim da segunda, que é a R, coincide com o início da terceira. Aí quando você olha a terceira e a quarta, o fim da terceira coincide com o início da quarta. O fim da quarta coincide com o início da quinta. Pô, então aqui é o que vocês falam. Ah, eu vou sair cancelando. E aí eu vou trazer para vocês aqui então como? Ah, eu vou passar a faca, ó. Cancela esse aqui com esse Q, esse R com esse R, esse S com esse S, esse T com esse T. O que sobrou para mim? Pô, sobrou para mim esse P, então 1. Ah, então beleza. Dá para eu concluir isso aqui? Dá. Qual que é a conclusão que eu chegaria então? E se o meu argumento fosse composto
Por essas condicionais, o argumento que tivesse essa conclusão que está aqui, acabaria sendo um argumento o quê? Acabaria sendo um argumento válido. E você está vendo? É um modelo de questão que se pinta para você, em menos de um minuto você já sabe se o argumento é válido ou não, sem ter que depender de nenhum outro tipo de raciocínio, certo? Agora, presta atenção. Então aqui eu vou apresentar para vocês algumas conclusões, eu vou apresentar algumas situações e eu peço para que, e aí eu vou colocando aqui as proposições e indicando, olha, com se P então U, o argumento seria válido, certo? É só para não ter que toda hora ficar repetindo aqui as premissas. Agora, imaginemos, eu colocasse para vocês aqui essa sentença, olha. Ah, Bruno, eu quero saber se eu posso concluir, por exemplo, a proposição se P, então S. Será que desse argumento eu posso concluir aqui, olha, se P, então S? Aí a gente tem que abrir aqui alguns parênteses, né? Então, entendam. De novo, é como se eu estivesse falando o seguinte, olha, as minhas premissas são essas e a minha conclusão é essa que está aqui, tá bom? Você não vai, e esse se P, então? Não, finge que isso aqui não está aqui, é só para não ter que ficar toda hora escrevendo um argumento de novo. O argumento é formado por essas premissas e essa conclusão que está aqui. E aí eu te pergunto, então, você acha que se eu tivesse aqui como conclusão a proposição se P, então S, meu argumento seria válido? Sim ou não? Aí é comum, às vezes, eu ouvir de vocês a resposta não. Aí por que você acha que não? Não, porque aí eu tenho que concluir se P, então U. Como é que é? Não, Bruno, eu tenho que concluir se P, então U, porque aí eu vou cancelando ali Q com Q, R com S, eu tenho que concluir se P, então U. Então vamos abrir um pouquinho a mente. Não é que você tem que concluir esse P, então U. Eu preciso que você entenda o seguinte. De um argumento, eu posso tirar várias conclusões. Lembre-se sempre disso, certo? Eu posso apresentar para vocês um argumento e ir criando hipóteses ali sobre conclusões. A gente testa cada conclusão atrelada àquelas premissas. Mas não quer dizer que daquele argumento eu só possa concluir se P, então U. Se está nessa linha de raciocínio, vamos abrir a mente. Não é isso não. Ali eu tenho uma conclusão possível. Agora, seria possível eu concluir esse P, então S? Sim. Pô, mas aí como que eu concluiria esse P, então S? Ora, eu concluiria esse P, então S usando essas premissas aqui, por exemplo. Ó. O fim da primeira não coincide com o início da segunda, eu não tenho ali Q com Q, eu não tenho R com R, então você vai perceber que se eu juntar, se eu usar essas três aqui, por exemplo, ó, o fim dessa coincide com o início dessa. O fim dessa coincide com o início dessa. E aí dessas três aqui eu posso concluir o quê? Eu posso concluir esse P, então S. E então, uma dúvida, que eu já mencionei em outros momentos aqui, no nosso curso de lógica de argumentação, mas vou falar de novo. Então quer dizer, Brunão, que eu posso tirar uma conclusão mesmo sem usar todas as premissas? Sim, a gente está cansado de saber disso. Eu não preciso necessariamente envolver todas as premissas para tirar uma conclusão. Ali eu poderia concluir se P, então S, com base na análise das minhas três primeiras premissas. Perfeito? Então o meu argumento aqui ele é válido? Sim. Se eu tivesse como conclusão se P, então S, o meu argumento seria válido? Sim, seria válido. Coloca mais uma aí para mim. Fazendo aqui ó, uma análise bem completinha. Eu vou trazendo situações aqui que a gente vê aparecer às vezes em prova. Veja se você acha que eu posso concluir isso que está aqui, olha. Se não Q, então não P. Então, mesma história. Esqueça isso aqui agora, tá bom? Imagine que eu tenha essas premissas e essa sentença que está aqui como conclusão. Eu posso concluir isso que está aqui, gente? Se não Q, então não P? O que você acha? Sim ou não? Eu posso concluir. Por que eu posso concluir? Com base na análise da primeira premissa. A primeira premissa é suficiente para que eu conclua aquilo que está ali. Por quê? Porque aquela sentença que eu apresentei como conclusão, ela é uma equivalência para a minha primeira premissa. Tá claro isso? Como é que é, Bruno? Peraí. Pois é. Tem hora que a gente consegue fazer o mais complexo e não dá conta de fazer ali o mais basicão. Não é? Então vamos organizar. Tem que deixar no ponto aí de fazer aquelas que venham realmente para tentar te atrapalhar e fazer aquelas que sejam bem diretas e que às vezes estão pintando aí nas provas e a galera está entregando ouro sem necessidade. Fica ligado, dá para eu concluir daquelas 5 premissas o se não Q, então não P? Sim. Por quê? E moçada, olha, se eu tenho como premissa se P, então Q, isso aqui não é um sim, então? É. A gente não acabou de relembrar que todo sim, então pode virar um outro sim, então através da contrapositiva, negando as duas partes e invertendo? Então, meu amigo, eu posso concluir tranquilamente isso que está aqui, por quê? Simplesmente porque essa sentença que está aqui, ela é equivalente à minha primeira premissa. E aí acabou. Simplesmente isso. Não, então quer dizer que se eu tirar, por exemplo, a equivalência de todas aquelas proposições, todas as equivalências daquelas proposições podem ser conclusão? Sim, gente. Sim. Ok?
Por quê? A gente não vai partir do princípio, a gente não parte do princípio que as premissas são verdadeiras. Para testar a validade do argumento, a gente não está falando sobre isso desde o início desse módulo. A gente acaba partindo do princípio que as premissas têm que ser verdadeiras. A partir do momento que eu entendesse que se P então Q é verdadeira, qualquer proposição que fosse equivalente a ela seria tão verdadeira quanto. E aí a gente garantiria a ideia de que eu teria premissas verdadeiras com a minha conclusão verdadeira. Então, a pergunta do tipo, poxa, o cara me apresentou lá 10 premissas, e aí ele trouxe como conclusão uma sentença que era equivalente a uma daquelas ali. Isso vale como conclusão? Vale. Isso às vezes aparece em prova. E às vezes a gente percebe vocês tentando complicar o que não precisa. Então aqui, dá para concluir se não Q, então não P? Dá para concluir se não Q, então não P. Por quê? Simplesmente porque ela é equivalente à minha primeira premissa. Perfeito? Então, ó, se eu tivesse aqui como conclusão, se não Q, então não P, o argumento seria válido? Sim, seria válido. Agora olha para essa conclusão que eu vou te apresentar aqui. Veja se você acha que eu posso concluir isso que está aqui, olha. Se não S, então... Aliás, deixa eu colocar outra aqui, ó. Se não T, então não P. Você acha que dá para concluir se não T, então não P? Que aí agora vai começar a ficar bom o negócio aqui. Começando a brincar do jeitinho que os caras também começam a colocar lá. Você acha que dá para concluir se não T, então não P? O negócio agora é o seguinte, ó, de novo, esqueçam isso que tá aqui, tá bom? E aí, vamos ver se a gente consegue juntar aqui, olha, T com I. A ideia é o seguinte, vamos analisar ali, por exemplo, as minhas 4 premissas. Se eu for analisar as minhas 4 premissas, eu vou perceber que eu tenho aqui, olha, P ligado no Q, Q ligado no R, R ligado no S, S ligado no T, não é? Então você tem que estar atento ao seguinte, estou tentando envolver ali, por exemplo, P com T. Tem algum jeito de eu ligar o P no T? Tem um jeito sim. Pega ali, final de uma coincidindo com o início da outra e tal. E aí, então, entendam o seguinte. Dessas 4 que está aqui, eu poderia concluir quem? Eu poderia concluir se P, então T. Concorda comigo? Então, vejam, se dessas 4 aqui, ó, se dessas 4 aqui, eu posso concluir se P, então T, dessa que eu acabei de concluir, é por isso que eu estou te falando que essas equivalências elas vão ter que estar aqui na ponta da língua. Eu sempre falo com vocês sobre isso. Equivalência não tem que ter pudor para usar. Você tem que saber que equivalência você usa na hora que você quiser. E quando a gente chega nessa parte aqui dentro de lógica de argumentação, você tem que estar muito seguro sobre isso. Vai ficar sentadinho na cadeira esperando o examinador e falar assim, então aqui agora use equivalência. Vai nadar para morrer na praia. O cara não vai te avisar isso. É você que tem que estar seguro sobre a possibilidade de usar. Então, o que eu estou te apresentando aqui como técnica? Tem a ver com o que a gente está aprendendo dentro desse bloco. Silogismo hipotético. Dá para aplicar silogismo hipotético ali? Dá. Com aquelas 4 primeiras eu consigo aplicar silogismo hipotético e daquelas 4 concluir se P, então T. Agora, eu busco embasamento num outro ponto daqui do nosso curso, que é da noção de equivalência. Se eu tenho uma condicional, eu sei que toda condicional pode ser reescrita como um ou como um se então. Como que eu transformaria aquele se então que está ali num outro se então? Ora, negando as duas partes e depois invertendo. Então, se daquelas 4 premissas eu posso concluir se P então T, da proposição se P então T, eu poderia concluir se não T, então não P. Então tá aqui, olha. Perfeito? Tá feita essa. E aí eu teria então mais uma situação em que, se eu analiso essas premissas com essa conclusão que está aqui, o meu argumento seria o quê? Seria válido. Gente, tudo isso que eu estou apresentando para vocês aqui, quando é, por exemplo, uma prova do estilo certo e errado, tudo isso que está aqui pode virar item de prova. O cara coloca lá no enunciado aquelas 5 premissas e a partir daí, primeiro item, proposição se P, então o argumento é válido ou inválido, segundo item. E aí o cara pode descacetar, colocar aquilo ali tendo como base um único ponto da teoria, que é, por exemplo, a aplicação do silogismo hipotético. Perfeito? Vem comigo, vamos dar uma olhadinha nessa outra que eu vou colocar para vocês aqui, olha. Dessas aqui, você acha que daria para eu concluir essa que está aqui, olha? Se S então P, vamos ver comigo se essa que está aqui eu posso concluir, ó. Se S então P, dá para a gente concluir essa? Aí a gente vai perceber que não. Por que se S então P, eu não poderia concluir? Vejam, se a gente juntar aqui, por exemplo, olha, essas aqui, ó. A gente juntar essas 3 aqui, perfeito? Se P então Q, se Q então R, se R então S. Daquelas 3 ali, eu poderia concluir o quê? Dessas 3 aqui, eu posso concluir se P
então S. Tanto que eu já tinha colocado ela aqui, olha, como um modelo para vocês de um argumento, né, uma conclusão que tornaria o argumento válido. Só que, o que a gente sabe sobre a condicional? São essas seguranças que eu preciso que vocês tenham aqui agora. A gente sabe que a condicional, ela não é comutativa. Então, aquele argumento me permite concluir o quê? Ele me permite concluir se P, então S. Assim como ele me permitiria concluir qualquer sentença que fosse equivalente àquela. Então, uma que trouxesse o ou, do tipo não P ou S, em que eu negasse a primeira mantendo a segunda, seria uma situação de um argumento válido. Uma situação em que eu fizesse a contrapositiva de se P, então S, seria uma situação, né, de um argumento que seria válido. Agora, se S, então P, não. Eu posso concluir se P, então S. Essa que está aqui, não. Então, com se P, então S, desculpa, com se S, então P, o meu argumento acabaria sendo o quê? Meu argumento seria inválido. Perfeito? Uma última situação a ser explorada aqui nesse exemplo. Quero que vocês verifiquem se eu poderia concluir isso que está aqui, olha. Não S ou U. Dá para eu concluir não S ou U? Sim ou não? Fala para mim. Veja o que vocês acham aí do outro lado. Dessas premissas, eu poderia concluir não S ou U? Então aí você vai tentando juntar as peças, né? Aqui eu estou falando, por exemplo, da sentença S com a sentença U. Como que eu poderia mexer ali naquelas premissas de maneira a chegar a uma situação em que eu tivesse S e U? E aí também vai ter isso. É importantíssimo, eu já comecei a falar com vocês sobre o seguinte. Questão que envolva silogismo hipotético, a gente pode ter uma situação mais direta, igual essa que está aqui, olha, que eu coloquei para vocês, ó, o se P então U? Pode. Agora, não adianta numa questão de silogismo hipotético você ficar, conforme eu falei, parado, sentadinho, esperando que a coisa aconteça de forma organizada. Não, dependendo do modelo que o cara colocar, você vai pegar uma lá de cima, vai juntar com uma aqui de baixo, juntar com uma terceira, e aí você vai tirando onda ali no silogismo hipotético, mas tem que saber direitinho aqui, então, sobre que premissas usar. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cacetada de premissas. Só que a conclusão que eu estou colocando ali envolve S e U. Então é legal que, de alguma maneira, eu tente mexer ali com premissas que tenham S e U. Então aqui, por exemplo, essa tem S. Ah, mas essa aqui não vai mexer muito, não vai me ajudar muito. Agora, se eu juntar essas duas aqui, por exemplo, ó, dessas duas aqui, só puxar uma setinha aqui, pronto, ó. E agora, ó, dessas duas aqui, por exemplo, ó, eu posso concluir se S, então U. Lembra o que eu estou falando? Você não precisa o tempo inteiro usar todas. Tem que usar aquelas que forem convenientes. Aplicando a regra de maneira correta, não tem problema. S está ligada na T, a T está ligada na U. Então quem está ligado em quem? Pô, a S está ligada na U. S, então, U, se você não tiver com isso aqui seguro, aí você vai travar. Pode ser que o cara consiga te atrapalhar, mesmo tendo noção do silogismo hipotético, pode ser que ainda assim você não feche o exercício. Então, por isso que isso aqui é básico para a gente dar conta de algumas questões de silogismo hipotético. Porque a partir do momento que eu cheguei nessa condicional, eu tenho que estar seguro para entender que não U, então não S, seria uma conclusão válida, assim como eu tenho que estar seguro para entender que não S ou U seria uma conclusão válida. Por quê? Porque essas meninas aqui são equivalentes. Essa é a contrapositiva, a ideia de negar as duas partes e inverter, e essa que está aqui é a regrinha do Neymar. Neguei a primeira, mantive a segunda. Então, a conclusão, não S ou U, ela pode ser retirada? Sim. Nessa situação, meu argumento seria válido? Sim, seria válido. Perfeito? Muito bem. Então, exploramos aqui alguns casos. Não é só isso que eu quero, não. Vem cá. Vem cá, vem cá. Dá uma olhada agora nessa situação que está aqui, olha. Imaginemos que eu tenha lá, se P, então S, se S, então T. Eu coloco aqui, ó, se T, então R. Aliás, vamos colocar assim, ó, se P, então S, se S, então T. Se P, então Q. Aí eu coloco aqui, olha, não R, então não Q. E aí, eu vou te perguntar aqui algumas conclusões que eu, porventura, possa tirar, ok? Então, vamos lá. Essas quatro premissas, aliás, antes, deixa eu colocar, não, deixa quieto, porque aqui acaba que eu vou estragar a graça, né? Mas o que eu estava falando aqui é o seguinte, eu ia enfiar uma aqui que tivesse um ou. O que vocês vão ter que ficar atentos? Para a gente aplicar o silogismo hipotético,
O modelo padrão é um modelo em que a gente vai ter o quê? Condicionais. Só que eu preciso que vocês se lembrem que, se o meu argumento vier formado por conectivos ou, aqueles conectivos ou podem se transformar também em condicionais, certo? Então aqui acaba que eu já apresentei todas como condicionais, mas qualquer uma que tivesse aqui um conectivo ou poderia se transformar numa condicional, porque um ou é equivalente sempre a um conectivo sim então, certo? Beleza, então mesma história do exemplo que eu acrescentei para vocês aqui. Suponhamos que dessas três aqui, eu te pergunte o seguinte: Brunão, dessas aqui, dá para eu concluir a proposição se não ter, então P? Então, veja aí para mim, o que você acha? Dá para concluir a condicional se não tem, então P? Sim ou não? Sim ou não? Não, tá mexendo ali com T e com P, né? Isso. Pô, Bruno, eu tenho P na primeira premissa, eu tenho P na terceira premissa, só que na terceira premissa o P está ligado no Q. E aí eu preciso de uma que envolva T. Quais que vão ser as duas aqui que vão ser legais para eu tentar mexer?